Então, dando sequência aí, a gente já tem a ideia teórica, né, desse tipo de ligação. Ocorre entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio, ocorre por transferência de elétrons, o metal perde elétron, fica positivo, o ametal ganha elétron, fica negativo. A diferença de eletronegatividade entre os átomos tem que ser maior ou igual a 1,7. Feliz e contente. Mas e aí? Vamos para a prática. Vamos pegar alguns exemplos para a gente tentar entender como vai funcionar essa tal de ligação iônica em termos estruturais, em termos espaciais, em termos eletrônicos, beleza? Vou apagar aqui para a gente começar a tentar entender como essa ligação vai se proceder. Vamos lá. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um exemplo extremamente conhecido, extremamente importante para você, bebezinho. Repara aqui no seguinte, primeiro exemplo é o exemplo onde eu ligo o sódio ao cloro e formo cloreto de sódio, sal de cozinha. Como é que essa ligação, essa molécula, ela vai ser constituída? Presta atenção aqui, bebê. Quando a gente olha para o sódio, a gente olha que ele na tabela periódica apresenta número atômico 11. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, vai me ajudando, vai lembrando lá da aula de distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, somando aqui, ó, 11 elétrons para o sódio. Quando eu olho para o cloro, Cl, eu tenho aqui número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, somando 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, 3p, 5. Vamos ver que eu falei para você que o que interessa para a gente é sempre a camada de valência, é sempre a última camada. Então, quando a gente olha para essas distribuições eletrônicas, vamos analisar a última camada desses caras. A última camada do sódio apresenta aqui para a gente um elétron. Então, esse cara tem um elétron de valência, um elétron na camada de valência. Enquanto que o cloro ele vai apresentar para a gente, na também terceira camada, um total de 5 mais 2, 7, ou seja, um total de 7 elétrons de valência. Quando eu for representar a fórmula desse cara, a gente vai optar, né, a princípio, por fazer uma fórmula chamada de fórmula eletrônica de Lewis, onde a gente representa o símbolo do elemento e rodeia esse cara com os elétrons que ele apresenta. Vê se você consegue entender o que eu vou fazer. Repara aqui no seguinte, quando eu olhar para o sódio, ele na última camada tem um elétron. Então vamos representar aqui de azulzinho um elétron desse cara. Quando eu olho para o sódio, quando eu olho para o cloro, esse cara daqui apresenta um total de 7 elétrons. Então vou botar 7 pontinhos. Cada pontinho representa para a gente um eletrinho aqui. Beleza? O que acontece? Eles tendem a se estabilizar com 8 elétrons na última camada. O cloro tem 7, para ele se estabilizar, ele ganha um elétron. Agora o sódio, para ele se estabilizar, ele teria que ganhar 7? Ou seria melhor o sódio perder um elétron? Professor, perder elétron? Como assim? Vai ficar sem nenhum. Calma, maluco, tá muito apressado. Não é que ele vai ficar sem nenhum. Se liga. Se ele perde um elétron, olha só a maldade que vai acontecer. Se ele perde um elétron, ele deixa de ter a terceira camada e a última camada dele passa a ser a segunda, que tem aqui o quê? 8 elétrons. Ah, então o átomo ele pode se estabilizar perdendo elétron de fato. A gente explica aqui, então, a ideia da formação do cátion. Então o sódio, se ele perder um elétron, ele fica com 8. Enquanto que o cloro, se ganhar um elétron, ele fica com 8 também. Vamos juntar o útil ao agradável. Quando o sódio doa um elétron para o cloro, o que acontece? Vamos olhar para cá. O que vai acontecer é o seguinte. O sódio perdeu um elétron, então ele ficou positivo. Agora, o cloro, que ganhou um elétron, passou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons e adquiriu uma carga negativa. Essa fórmula, onde eu represento as cargas e os elétrons, eu chamo de fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica de Lewis. Existem outras formas de eu representar a mesma coisa. Pode ser que eu represente a molécula só com as cargas e o símbolo dos elementos, sem os elétrons. Ou seja, botar Na+, e Cl-. Isso daqui seria a fórmula iônica do cloreto de sódio. E também tem a fórmula molecular. Como é que seria a fórmula molecular? A fórmula molecular, só escreva a quantidade de átomos dentro da molécula NaCl. Beleza?
Então, entendemos um pouquinho como isso vai acontecer. Agora vamos dar sequência. Vamos pegar mais um exemplo para a gente tentar entender. Vou apagar aqui para vocês. Pegando mais um exemplo.